fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, que a tua palavra venha sobre as nossas vidas, abrindo os olhos do nosso coração, para que possamos ver a tua glória, a tua presença. Ensina a tua igreja, o teu povo, a ouvir a tua voz, a perceber, Senhor, a direção que o Senhor está dando para a vida de cada um deles, e que eles possam obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra, para que eles sejam abençoados em tudo que eles fizerem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana nós vamos falar sobre pessoas caídas não ouvem a voz de Deus. Pessoas caídas não ouvem a voz de Deus. O contexto geral que fala pessoas caídas significa pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que vivem no pecado, pessoas que estão longe de Deus. Por exemplo, em Lucas 12, quando Jesus se refere a Satanás, ele fala que ele viu Satanás fazendo o quê? Caindo como um raio. Jesus usa a palavra caindo, queda. Satanás caiu. Se vocês forem ler livros sobre o cristianismo, vai falar sobre a queda de Adão e Eva. A ideia então da palavra queda, cair. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cair significa estar afastado de Deus, significa não ser amigo de Deus, significa não andar em obediência à palavra de Deus. Então, o tema dessa semana é: pessoas que não vivem em obediência a Deus, não ouvem a voz de Deus. Pessoas que têm uma vida de não comunhão, não relacionamento com Deus, não ouvem a voz de Deus. Então, existem 3 estágios do relacionamento com Deus. Então, toda pessoa, ela está em um dos 3 estágios. Não tem como não estar em estágio nenhum. Então, ou a pessoa está caída, ou a pessoa está prostrada, ou a pessoa está servindo. Então, os 3 estágios da vida das pessoas em relação a Deus é caído, prostrado ou trabalhando. E é esses 3 estágios que nós vamos ver nesse texto hoje. Os 3 estágios são vistos aqui. Primeiro, o texto fala, o contexto é quando Jesus chamou os seus discípulos. Conta a narrativa, a história de como foi o chamado dos apóstolos, e um dos principais apóstolos que foi Pedro. Então o texto vai contar como foi. O texto diz que Jesus estava andando à beira de um lago chamado Genezaré.
Era um lago que rodeava a parte norte de Israel, e em volta desse lago ficava a Galileia dos gentios, a região aonde Jesus cresceu. Não é a região aonde Jesus nasceu. Jesus nasceu no sul, em Belém de Judá, mas Jesus cresceu em Nazaré, em Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum era uma cidade à beira-mar, era à beira do lago. Irmãos, eu abro aqui um parênteses, eu já ouvi um pastor falando que Jesus tinha casa na praia, que Jesus, Cafarnaum era à beira-mar, então Jesus tinha uma casa na praia. Irmãos, Jesus tinha uma casa numa cidade que era num lago, não era no mar, não dava para o oceano. Esse lago, ele era um lago que não tinha acesso ao oceano. Então a casa de Jesus era em uma cidade que tinha um lago, uma represa. Imaginem, Jesus morava em Piracaia, por exemplo, em Santa Isabel, por exemplo. São cidades que têm um grande lago, que têm uma grande reserva de água. Então Cafarnaum era uma cidade que tinha esse grande lago, e esses lagos, ele tinha pescadores, pessoas que trabalhavam no lago para conseguir o seu sustento e também alimentar a região com peixes. E Jesus estava andando à beira do lago. Por quê? Porque à beira do lago tinha pessoas. É como que Jesus foi evangelizar na feira. Sabe a feira que a gente vai, ou vocês vão lá comer pastel e comprar legumes? Tem bastante gente lá. Então Jesus foi, como se fosse na feira, à beira desse lago, porque tinha muitas pessoas ali. E a Bíblia diz que o povo comprimia Jesus, apertava Jesus, uma multidão estava indo atrás de Jesus. E Jesus então não tinha espaço para falar, para ministrar. Vocês veem que vocês estão aqui, eu estou em um local mais elevado, para que vocês possam me ver, olhar para mim, e eu possa olhar para todos vocês. Então, é uma necessidade, por quando se fala, se anuncia, se proclama, estar em um lugar, vamos dizer assim, mais afastado da multidão. E Jesus, apertado pela multidão, procura um local adequado para falar, um local adequado para trazer a sua pregação, a sua ministração. E ele vê 2 barcos na praia. E Jesus então, ele chega para o dono de um dos barcos e provavelmente diz: olha, deixa eu usar o seu barco. Jesus chega e o dono do barco é Simão, que mais conhecido como Pedro, ou vocês já ouviram também um outro nome que é Cefas, né? Pedro é esse dono do barco. Pedro, irmãos, então era um dono de barco. Ele fala assim: eram pescadores. Ele era dono de um barco, ele pescava, mas ele era um empresário, ele era autônomo, ele tinha um barco. E Jesus chega para o empresário e fala assim: olha, deixa eu usar o seu barco, deixa eu usar a sua empresa, deixa eu usar o seu espaço de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Pedro havia pescado a noite toda e não havia pego nada, então ele estava limpando as redes. E aí vem esse rabino, esse mestre, com uma multidão, e falou: deixa eu usar o seu barco. Pedro poderia estar chateado, porque trabalhou a noite toda e não pegou nada. Ele poderia dizer: só me faltava essa. Já não basta ter pescado a noite toda, não ter pego nada, e ainda tem que emprestar o meu barco para um desses religiosos que não fazem nada. Sabe esses pastor que só anda de um lugar para o outro, pregando a palavra e pedindo oferta? Vive da contribuição do povo. Eu ralei a noite toda, não peguei nada, e ainda tenho que emprestar o meu barco. Mas Pedro empresta o barco para Jesus. E aí Jesus afasta o barco da praia, ou seja, se o povo quisesse ir tocar em Jesus, ficar em cima de Jesus, ia ter que entrar na água e ficar na água no peito. Então, o povo fica na praia, Jesus se afasta, tem um espaço, e Jesus começa a ensinar a palavra de Deus.
pregar para aquela multidão, falar sobre o reino de Deus. E depois que Jesus termina o sermão dele, terminei de usar o barco de Pedro, não preciso mais do barco. Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: tendo acabado de falar, disse: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Para Pedro, ele diz: olha, vá para onde as águas são mais profundas. Ele fala para Pedro. Versículo 4, está na tela? Vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes para a pesca. E essa versão aí não fala aí a todos? Essa NVI? É que tem duas NVI, irmãos. Mas não tem problema, acho que a minha é a mais antiga. Jesus fala para Pedro sobre as redes e manda todos eles lançarem as redes. E eles obedecem. Só que é interessante que Jesus fala: vá para onde a água é mais profunda. Normalmente, irmãos, os peixes de água mais profunda não se pescava nesse horário. Era à noite. Era aonde Pedro já havia pescado à noite. Então os peixes agora não eram, mas Jesus fala: vai para lá, vai onde é mais profundo. E eles obedecem, Pedro ainda diz assim: olha, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Primeiro Pedro diz o seguinte: mestre. Hoje de manhã eu ministrei aqui, vimos um Simão falar também Jesus mestre. Jesus usava roupa de mestre. Jesus usava uma túnica de um rabino. Então era uma forma respeitosa de chamar Jesus. Por exemplo, se as pessoas me vê pregando na rua para pessoas, pregando a palavra de Deus, como um pastor, se eu passo em uma loja ou qualquer outro lugar, quem não me conhece vai me chamar do quê? Quem não conhece o meu nome vai me chamar do quê? Pastor. Significa que é minha ovelha? Vão me chamar de pastor, mas não significa que eu sou pastor deles. A mesma coisa aqui. Chamou Jesus de mestre, mas não significava que Jesus era mestre dele. Perfeito? Então, esse chamar Jesus de mestre aqui é simplesmente formal, porque Jesus era um mestre. Vamos dizer assim, era o que Jesus fazia. Andava ensinando as pessoas. Só que Pedro diz o seguinte para Jesus, para esse mestre: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Aqui o texto está dizendo que, às vezes, Jesus chega na vida de pessoas que têm se esforçado muito. Quando Jesus chega na vida das pessoas, as pessoas estão esgotadas. Quantos de vocês aqui, quando conheceram Jesus, estavam como Pedro, esgotados da vida? Esgotados de um relacionamento, esgotados de um problema no trabalho. Quando Jesus nos encontra, nós estamos esgotados porque passamos a vida inteira trabalhando, passamos a vida inteira buscando felicidade, passamos a vida inteira se esforçando para encontrar paz e não encontramos nada. Esse é o tipo de pessoas caídas que Jesus encontra pela primeira vez. Pessoas que passaram a noite toda trabalhando, pessoas que passaram a vida toda trabalhando para se alegrar, trabalhando para se fazer feliz, trabalhando para encontrar sentido para a vida, e não encontra nada. Só que quando Jesus encontra essas pessoas, ele fala: olha, faz de novo aquilo que você fez. Olha, volta e tenta de novo aquilo que você fez para buscar alegria e não conseguiu.
Tenta de novo aquele relacionamento que você tentou e não deu certo. Tenta de novo aquele trabalho que você foi e não deu certo. Tenta de novo aquilo que você tentou e não deu. Aquilo que você tentou, se esforçou e fala assim: olha, Senhor, já tentei muito e não deu certo. Jesus está dizendo: então tá bom, agora volta e tenta de novo. Quem de nós ia falar assim: ah, Senhor, não dá não? Maioria de nós. Mas Jesus está dizendo: agora volta e faz porque eu estou mandando. Até hoje você fez porque você queria ser feliz. Até hoje você fez porque você queria que desse certo. Até hoje você fez porque você precisava daqueles peixes, do resultado. Até hoje você fez porque você estava pescando para manter a sua vida. Hoje você não vai lançar as redes porque você é pescador. Hoje você vai lançar as redes porque você vai me obedecer. Não é para pescar, é só para me obedecer. E Pedro fala: Senhor, foi a noite inteira, mas porque você está ordenando, eu vou lançar as redes. Sabe quando você faz de forma despretensiosa? Ah, vou lançar porque tem que lançar, né? Vou lançar porque Jesus falou. Pedro tinha fé que ia pegar grande peixe, irmãos? Pedro falou assim: Isás, Jesus é comigo, é hoje que eu encho esse barco. Pedro fez isso? Essa era a fé de Pedro? Irmãos, o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que a gente obedece a Jesus e só vai receber o milagre se a gente vem com uma fé dessa. Quantas vezes vocês não vêm para a igreja, não vêm receber uma oração, não entregam um dízimo na casa do Senhor, mas como Pedro, eu fiz porque é o protocolo, mas olha, nem sei não se vai dar certo. Não é isso que a gente faz? A gente faz as coisas porque é protocolo, faz as coisas porque Jesus mandou, e ainda assim Jesus responde. Porque muitas das coisas não é pela tua fé, mas é porque Ele deu a palavra dEle que Ele iria te abençoar. Quer você estando com o coração explodindo de alegria ou não, em trazer, em fazer. Ele falou que Ele ia te abençoar se você fizesse, não se você tivesse com o coração explodindo de alegria e crendo em fazer. E Ele faz. Então, a resposta de Jesus para Pedro é porque Jesus mandou. Se Pedro obedecesse, Pedro seria recompensado. Não importa o que Pedro sentisse, não importa o quanto Pedro cresce. Pastor, então Pedro não creu. Olha que interessante. Pedro acreditava que ia encher o barco, mas Pedro jogou as redes. Por quê? Então, Pedro não tinha fé que ia encher o barco. Pedro, ele obedeceu à voz de Jesus. Então, muitas das vezes, a gente pensa, será a gente crê que vai obter o resultado, crê que vai obter as bênçãos, ou a gente simplesmente obedece porque Deus manda? Não é? Esse é o primeiro passo, irmãos. Não importa se você crê que a bênção vai vir ou não, não importa se você duvida, obedece. Eu já contei essa história, mas vocês lembram? É a mesma história lá de Êxodo capítulo 12, quando o anjo vem e mata lá todos os primogênitos do Egito. Moisés falou: olha, o anjo vai passar na madrugada e vai matar os primogênitos dos egípcios. Imagine só, Moisés falando para o povo de Israel, que já tinha visto Moisés fazer muita coisa, sim ou não? Para o povo de Israel, imagino que o israelita passava e nem olhava para Moisés de medo. Falei assim: se esse homem orar contra mim, pronto. Porque para o israelita Moisés era o cara perigoso. Aquela vara que Moisés tinha na mão, então, se apontar para alguém, morria.
Então vem Moisés e fala assim, ó, tem mais uma praga. O povo já, e agora? O que vai vir, meu Deus do céu? E vem Moisés e fala, ó, a última praga é, vai morrer o primogênito. Eu já pensava na Lauren. Meu Deus do céu. Ó, só que vocês têm que matar um cordeiro, passar o sangue no umbral da porta. Só assim o anjo não vai entrar na casa de vocês. Agora, se vocês não matar o cordeiro corretamente, não passar o sangue, eu não respondo pelo primogênito de vocês. Sim ou não? Irmãos, será que está certo essa forma de matar esse cordeiro? Será que está certo? Será que eu tenho que passar um pouco mais de sangue? Será que eu tenho que descer até embaixo? Será? Que você fala assim, meu Deus, e a Laura, se eu fizer isso errado, ó, minha filha. Aí, imagine, passei lá, juntei, fiz tudo, fui para fora, comi, e aí, né, aquela noite ninguém dorme. Olho para o lado da minha cabana, está o irmão Abias lá fora também, andando para um lado, para o outro. E aí, Abias, você fez? Ah, eu fiz, pastor. Mas, então, Abias, eu não sei, Abias. E se vir aqui à minha casa? Eu só tenho a Lauren. O senhor ainda tem 2 crianças, o senhor ainda tem 2 filhos, mas eu só tenho ela. Aí o Abias vira assim, você fez como Moisés falou? Fiz. Você passou do jeito que ele falou? Passei. Então descansa, vai dormir. Aí o anjo vem no outro dia. Morreu o filho do Abias? Morreu o meu? Quem teve mais fé, o Abias ou eu? O Abias estava tranquilo, falou descansa, e eu estava ansioso. Mas não importa se foi o que estava descansando em Deus ou o ansioso, nenhum perdeu o seu filho, porque os 2 obedeceram. Foi igual aqui o nosso amigo Simão. Simão, ele não tinha fé que ele ia encher o barco, mas ele obedeceu. Então, irmãos, se você não acredita, se você não tem fé que você vai ser abençoado, não importa, como seu pastor, obedece. Obedece. Obedece que Deus não revoga a palavra dele. Se ele disse que iria abençoar obedientes, ele vai te abençoar. Você esperando ser abençoado ou não, você duvidando dele ou não, faça por obediência. Agora, se você tem fé, se você se alegra e faz porque tem fé, você está num outro nível. Melhor para você. Aí vai o nosso amigo Simão, lança as redes. Aí diz o texto, versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que a rede começou a rasgar-se. Irmãos, será que Deus falou assim, ó, Jesus, quando caiu a rede, Jesus falou para os peixes, vão para a rede. Será que foi isso, irmãos? Que o peixe obedeceu. Jesus fala com o vento, não fala? Aquieta-te, acalma-te. E o vento? Irmão, quem aqui já conversou com o vento? Se você, pastor, eu não sou louco, nunca vou falar com o vento. Jesus é louco de falar com o vento, irmãos? Você não fala com o vento porque você não sabe a voz do vento? Você não fala o idioma do vento? Quem aqui já orou para chover? Levanta a mão quem já orou para chover. Ó, então tem gente que fala com nuvem aqui. Sim ou não? Assim é crente, irmãos. Nós falamos com nuvem, nós falamos com vento. Fala com peixe, vai pescar. Pesqueiro, pescar, Danilo, manda o peixe vir no anzol, pede ao Senhor. Jesus falou para o peixe, e os peixes encheram a rede, a ponto da rede se rasgar. Irmãos, vocês têm ideia? Jesus está falando assim, ó, Pedro, você me emprestou o seu barco, deixa eu pagar pela hora trabalhada. Eu usei o seu barco, então deixa eu devolver financeiramente o tempo que eu usei o seu barco. Jesus é generoso, não é, irmãos?
generoso demais. Quem aqui já teve a experiência de gastar um tempo fazendo a obra de Deus, que você poderia estar ganhando dinheiro no mundo, fazendo alguma coisa, mas gastou dinheiro, gastou o seu tempo fazendo a obra de Deus. Aí, o que você recebeu em troca por aquele tempo que você trabalhou para Deus, foi muito mais do que se você tivesse trabalhado por conta própria. Já aconteceu isso com vocês? É isso que aconteceu com Pedro. Quem para de trabalhar para si, para trabalhar para Jesus, não perde. Quem para de ganhar dinheiro para si, para ganhar dinheiro para Jesus, ou seja, para ganhar alma para Jesus, para deixar Jesus ganhar as almas dele, não perde dinheiro, porque Deus não deve nada para ninguém. Ele vai ainda mostrar para você que, olha, Ele paga muito melhor que o teu patrão, Ele paga muito melhor que os seus clientes. Pedro viu que a rede estava se rompendo e ele chama os outros dois para ajudar. Irmãos, tinha 2 barcos, não tinha 2 barcos? Não podia dividir os peixes, metade num barco, metade no outro? Não podia, né? Metade dos peixes cair na rede daquele barco e metade dos peixes cair na rede do outro barco? Mas Jesus ordenou que fossem todos os peixes na rede de um único barco. E qual barco que foi os peixes? O barco que Jesus usou. O outro barco que Jesus não usou não pegou nada. O barco que Jesus usou foi a pique, encheu. Depois que eles voltam, tudo isso Jesus está fazendo na vida dos caídos. Não tem ninguém prostrado aqui ainda. Aqui as pessoas ainda são os empresários. São as pessoas que estão querendo ganhar dinheiro, viver para esse mundo. Os caídos. Jesus então está fazendo uma ponte, uma conexão com os caídos, com os pecadores. Aqui Jesus está convidando os caídos a deixar Jesus fazer o ministério dele através das posses, através daquilo que os caídos têm. Tem gente que pode estar ouvindo hoje na internet, ou vai ver isso aqui no futuro, tem gente que não conhece Jesus, mas Jesus falou assim, olha, eu vou usar a tua empresa para ganhar pessoas. Você não me serve, você não me conhece, mas a tua empresa é minha e eu vou usar ela. E eu vou prosperar essa empresa porque eu vou ganhar gente aqui dentro. Eu vou prosperar esse lugar porque esse lugar eu vou usar para pregar a palavra. E com o tempo, talvez essa pessoa vai conhecer a palavra, vai conhecer Jesus. Depois que Pedro conhece Jesus, fala que eles vêm para a praia e eles estão perplexos. Perplexos, irmãos, é tipo assim, não sabe o que aconteceu. É como que saiu o chão debaixo dos pés. Está meio perdido. Lá no Paraná fala voado. O que aconteceu aqui? Parece que foi atropelado. Não entendeu o que aconteceu. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando você abre a sua conta na segunda-feira e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando vem um médico e fala assim, olha, esse daqui era o diagnóstico, mas agora esse aqui é o diagnóstico. Aí o médico está perplexo. Porque não sabe o que aconteceu. Você já dava uma situação perdida da sua família, dos seus filhos, aí vem a notícia que algo inesperado aconteceu e vem a resposta e você fala assim, meu Deus do céu, como pode ter acontecido isso? É o resultado do milagre. Só que Pedro, depois que ele recebe o milagre, fala que ele se prostra. Agora vem o segundo estágio, o estágio do prostrado. Pedro se prostra na praia e ele fala assim, Senhor, afaste-se, porque eu sou um homem pecador. Jesus, fica longe, não vem perto de mim, se afaste de mim. Será que Pedro pensou aqui,
eu achava que você era um charlatão, eu não queria emprestar o meu barco para você, eu estava bravo, eu estava nervoso, eu estava irado, eu pequei contra você, antes de quando você pediu o barco emprestado para mim. Será que foi isso que veio na mente de Pedro? Mas eu queria saber, irmãos. Ou se não, aquele texto de João, que fala que levam a Jesus uma mulher e queriam apedrejar ela, e fala que haviam pego ela em adultério, e Jesus começa a escrever na areia, no chão. E eu falo assim, eu queria saber o que Jesus estava escrevendo, irmãos. Será que Jesus começa a escrever os pecados daqueles que estavam querendo apedrejar? Aí, aquele que queria atacar uma pedra, lê na terra lá o pecado dele e fala, opa. Aí o outro vai lá e lê o pecado dele, daqui a pouco todo mundo vai embora. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas mandou todo mundo embora. Com certeza Jesus não escreveu, ou vocês vão embora ou vai cair fogo do céu. Isso não foi. Mas o que eles leram ali, então, essas coisas na Bíblia, eu queria saber, o que será que Pedro pensou aqui? Mas ele prostrado falou, afaste-se de mim. Pessoas prostradas não servem a Deus. Pessoas prostradas não têm como ser pescadoras de homens. Porque pessoas prostradas, elas não olham para cima. Pessoas prostradas olham sempre para baixo. E quando elas olham para baixo, elas estão olhando para baixo a respeito delas mesmas. Pedro está olhando para baixo e ele fala assim, afaste-se de mim, eu não posso servir na tua casa, eu não tenho dom, eu não presto, eu não sirvo, não tem como ser eu não sou a pessoa adequada para esse ministério, não, o pastor vai chamar outra pessoa, tem outra pessoa melhor do que eu, não vai ser eu, que outro vá na minha frente. Isso é pensamento de prostrado. Isso é pensamento de prostrado. Não estou dizendo que nenhum de vocês tem que pensar assim. Todo caído vai pensar como prostrado. Primeiro, é natural. Primeiro, você é um caído e pecador. Quando Jesus se revela na sua vida, a primeira coisa que você vai se sentir é indigno. É prostrado. Só que são os prostrados que Jesus chama para ser pescadores de homens. Jesus não chama caídos para ser pescadores de homens. Jesus chama prostrados. Pessoas que se acham indignas, pessoas que se acham imperfeitas, pessoas que se acham que não servem para aquilo, que não se encaixam naquilo, são esses que Jesus fala o quê? Levanta. Jesus diz, não tenha medo. Prostrados têm medo. Prostrados têm medo. Agora a pergunta que nós devemos fazer é, medo de quê? Prostrados têm medo de quê? Pedro estava com medo de quem? Medo de quê que Pedro estava? De Jesus, irmãos. Se esse homem fez isso com os peixes, o que ele faz com pecadores como eu? A mesma coisa aconteceu quando eles estavam no barco e o Jesus acalmou a tempestade. Eles estavam com medo da tempestade, medo dos raios, medo dos trovões, pensando, a tempestade vai nos engolir, a tempestade vai virar esse barco, nós vamos morrer, estou com medo. Aí eles vêm e acordam Jesus. Senhor, não tem misericórdia de nós, vai nos deixar morrer? Aí Jesus acorda, vai, fala assim, aquieta-te, acalma-te. E o que aconteceu com o vento e com a tempestade? Acalmou. Só que aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram o quê? Apavorados. Não com a tempestade, agora com Jesus. Eles disseram assim, eu tinha medo da tempestade, agora eu estou vendo que tem alguém pior que a tempestade dentro do barco comigo. Se a tempestade podia me matar, o que esse aqui, que acalma a tempestade, pode fazer? Eles ficaram aterrorizados com a glória de Jesus. Então quem se aproxima de Jesus para servir Jesus, não brinca com Jesus.
Quem vê o poder de Jesus, a glória de Jesus, sabe que não pode, que tem um sentimento de falar assim, eu tenho que pisar em ovos com Ele. Não porque Ele é um déspota, não porque Ele é irado, não porque Ele é nervoso, mas sim porque Ele é poderoso. Aí nós temos essa reverência para com Jesus. Quando nós demonstramos reverência, Ele acalma o nosso medo. Todos aqueles que demonstram reverência e ficam aterrorizados, Ele não deixa que o terror e o medo os domine. Ele vem e diz, se acalma. Você que está prostrado, se acalma. Não fique prostrado, levante. Ele nos toma pelas mãos e Ele nos põe de pé. E depois Ele nos envia para trabalhar. Agora, pessoas que são os caídos, não ouvem a Jesus. Não ouve Jesus dizendo, será pescador de homens. Não tem como, irmãos. Às vezes nós como igreja, queremos agradar não crente e levar eles para evangelizar com a gente. Como que não crente vai ser pescador de homens, irmãos, se nem eles foram pescados ainda? Não crente não ganha alma, não crente não é discípulo. Não crente precisa ser ganho, precisa se prostrar, precisa se arrepender, precisa confessar o pecado e precisa ouvir o chamado de Jesus. Por último, diz que eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quando eu preparei esse texto hoje, o texto, a temática termina aqui. Mas esse versículo me trouxe algo no coração, que é a preparação de quando as pessoas seguem Jesus. Os irmãos aqui que acompanham, até eu gravei um vídeo hoje e coloquei lá no YouTube uma mensagem de oração nesse texto. E são 3 coisas que nós precisamos nos certificar antes de seguir Jesus. Diz aí que depois que Jesus chama eles fazem 3 coisas. Primeiro, arrastaram seus barcos para a praia. Arrastar. Irmãos, é fácil arrastar um barco à praia? A areia ajuda, né? Deixa o barco deslizando como um azeitinho na areia, ou a areia segura o barco? Ou seja, tem que fazer força para arrastar um barco, não tem? Então, para deixar para trás a vida de pescador e arrastar o barco para a praia, dá trabalho? É esforço, não é? Então, é necessário um esforço para aposentar o barco. Arrastar o barco para a praia significa aposentar o barco. Praia não é lugar de barco. Barco, ele fica na praia, mas ele vai para o mar. Lugar do barco é... Mas quando pescadores arrastam o barco para a praia, significa o quê? Para lá eu não volto mais. É isso que acontece quando Jesus nos chama. Nós precisamos arrastar o nosso barco para a praia. O barco dos vícios, o barco das baladas, o barco do temperamento irado, o barco de tudo aquilo que não agrada a Jesus, nós devemos arrastar para a praia. Ele fala assim, hoje Ele me chamou e eu abandono esse barco, eu aposento esse barco e agora eu vivo uma nova vida. Só que o texto diz, arrastaram os seus barcos. Pedro não arrastou o barco de João, e João não arrastou o barco de Pedro, cada um arrastou o próprio barco. Não é outra pessoa que vai arrastar o seu barco para você. E não é você que vai arrastar o barco de outra pessoa que você quer que ela se salve.
Nós não damos conta de arrastar o barco de ninguém. Cada um tem que arrastar o próprio barco. Cada um precisa ganhar os próprios músculos. Cada um precisa abandonar. Sabe o que é o barco, irmãos? O barco é você tomar conta da sua vida. Estou com fome, vou, pego o meu barco, jogo a rede, pesco e como. O barco significa controle da vida, controle das situações. Quando você fala assim, agora o meu barco está aposentado, eu vou comer a hora que Jesus disser que a gente come. Eu vou ir para onde Jesus for. Então quem abandona o barco, abandona o controle da própria vida. Abandona fazer as coisas quando quer, como quer, a hora que quer. Quando é um cristão verdadeiro que segue Jesus, essa é a vida. O barco ficou na praia. Que o Senhor pergunta para você hoje, aonde está o seu barco? Está na praia? Ou você está com o barco ainda, querendo viver a vida antiga? Querendo viver a velha vida? Arrastem o barco de vocês e vivam uma nova vida. Vocês serão abençoados, nada vai faltar. E no final, tem a vida eterna. Senhor, te agradeço pela tua palavra.